noite era densa, sufocante. O vento uivava entre as colinas, como se a própria terra lamentasse o destino de um filho perdido. No meio da escuridão, um jovem cambaleava, os pés descalços feridos pelo chão áspero. Seu estômago se contorcia em protesto, sua garganta seca parecia feita de areia. Mas nada doía mais do que o peso esmagador da sua própria escolha. Um relâmpago rasgou o céu, iluminando por um instante a paisagem devastada ao seu redor. A chuva começou a cair, fina no início, mas logo se transformando em uma torrente implacável. Ele apertou os braços contra o corpo, tentando conter os tremores que vinham tanto do frio quanto do desespero. Era difícil acreditar que um dia tivera tudo: roupas finas, festas grandiosas, amigos que o exaltavam. Agora, apenas a solidão o acompanhava. O trovão ribombou e, naquele instante, ele sentiu o coração disparar. Seus olhos, arregalados, buscaram na escuridão qualquer sinal de abrigo, mas o que encontrou foi algo muito pior. Uma sombra se movia entre as árvores, olhos brilhantes refletindo a luz dos relâmpagos. O jovem tropeçou, caiu de joelhos na lama. Seu corpo tremia, não mais apenas de frio, mas de terror. Ele abriu a boca para gritar, mas sua voz se perdeu no rugido da tempestade. A sombra avançava, e então, silêncio. Não havia mais festa, não havia mais ouro, não havia mais futuro. O que quer que o aguardasse agora era fruto de suas próprias decisões. A alvorada tingia o céu com tons de dourado quando o jovem finalmente ergueu a cabeça. Seus olhos, ainda embaçados pelo peso da fome e do arrependimento, fitavam o horizonte. A lembrança da casa paterna ainda queimava em sua mente, mas antes de cair na desgraça, ele havia feito uma escolha: partir. Lembrou-se do dia em que, tomado pelo desejo de liberdade, caminhou até seu pai e pronunciou palavras cortantes. "Dá-me a parte da herança que me cabe", exigira, sem se importar com a dor que infligia. Seu pai o olhara por um instante, os olhos carregados de tristeza, mas não contestara. Em silêncio, dividiu seus bens e entregou ao filho aquilo que ele tanto desejava. Com a bolsa cheia de moedas e o coração inflado de expectativas, o jovem partira, convencido de que jamais olharia para trás. A cidade distante o acolheu com seus encantos. Ouro em mãos, ele viveu como um príncipe entre os libertinos. Tavernas, festas, luxúria, tudo estava ao seu alcance, e ele não hesitou em mergulhar de cabeça nesse mundo de prazeres efêmeros. Rodeado de falsos amigos, riu, bebeu e gastou sem pensar no amanhã. Naqueles dias de embriaguez, o nome do pai se apagava de sua memória, e o lar que um dia chamara de seu parecia um eco distante. Mas a fortuna, como a brisa, dissipa-se sem aviso. Quando o ouro deixou de fluir entre seus dedos, também desapareceram os amigos, os banquetes e as noites intermináveis de festa. E então veio a fome. Uma grande crise assolou a terra, e ele, agora sem nada, vagava pelas ruas esfomeado e desamparado. Bateu às portas de conhecidos, mas todos o rejeitaram. Restava-lhe apenas a poeira dos caminhos e o peso de sua própria insensatez. Foi assim que ele encontrou seu novo destino: um chiqueiro. Sem opções, aceitou trabalhar para um homem que lhe deu a pior das tarefas: cuidar de porcos. Ali, entre animais impuros, ele percebeu a amargura de sua própria decisão. O jovem rebelde, que um dia acreditara que poderia conquistar o mundo, agora se via reduzido ao mais baixo nível de existência. Seus olhos ardiam, não apenas pela poeira, mas pelo arrependimento que começava a despertar. A voz do pai ressoava em sua mente, e a lembrança de casa, outrora ignorada, agora se tornava uma chama incômoda. A dor de sua queda estava apenas começando, e o caminho para a redenção ainda era uma incerteza. A fome se tornou sua companheira constante.
A cada dia que passava, seus ossos pareciam mais visíveis sob a pele suja e ressequida. Seu corpo já não reagia com a mesma força. Suas mãos trêmulas tentavam espantar as moscas que zuniam ao seu redor. O cheiro do chiqueiro impregnava suas vestes, sua pele, seu ser. Mas pior que o odor era a dor silenciosa que latejava dentro dele. O vazio em seu estômago era menor do que o vazio em sua alma. Foi quando percebeu algo que o fez tremer. Os porcos, os mesmos que ele alimentava com restos, estavam em melhor situação do que ele. Eles tinham o que comer, enquanto ele, filho de um homem rico, mendigava em silêncio. Sentiu uma vergonha tão profunda que fechou os olhos, desejando desaparecer. Como se deixasse de existir, quem sabe, a dor também sumiria. Mas não sumiu. Sua mente gritava, trazendo imagens de seu passado. Via-se na casa do pai, cercado por servos bem alimentados, todos com comida de sobra. O pão quentinho, os frutos maduros, a mesa farta. E então olhou para suas mãos imundas e para as cascas que os porcos disputavam. O contraste era doloroso demais. E foi nesse instante que algo mudou dentro dele. Pela primeira vez, encarou sua realidade com total clareza. Eu piquei, murmurou para si mesmo, e as palavras pareciam tilintar como moedas caindo sobre o chão. Levantou-se devagar, suas pernas trêmulas, mas sua resolução firme. Voltarei para a casa do meu pai, decidiu, sentindo um frio percorrer sua espinha. Direi a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aceita-me como um de teus servos. Ele não sabia se seria aceito. Talvez fosse expulso, humilhado, rejeitado. Mas até isso era melhor do que apodrecer naquele lugar. Inspirou profundamente, deixando o ar entrar em seus pulmões como se fosse a primeira vez. O jovem perdido, que um dia partira com arrogância e riqueza, agora voltava de cabeça baixa e com os pés descalços. Mas voltava, e cada passo que dava em direção à sua casa era um passo rumo ao desconhecido. O caminho de volta parecia mais longo do que quando partira. Seus pés, feridos e cobertos de poeira, se arrastavam pelo chão seco. O sol queimava sua pele, mas nada ardia mais do que a incerteza em seu peito. O que o esperava ao final daquela estrada? Um olhar de desprezo? A porta fechada? O silêncio cruel? Cada passo era um teste de sua coragem. E então, ao longe, viu a silhueta de sua casa. Seu coração disparou. Antes que pudesse pensar em recuar, algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu no horizonte correndo em sua direção. O jovem mal teve tempo de reagir antes de ser envolvido em um abraço apertado. Era seu pai. As lágrimas escorreram pelo rosto sujo do rapaz. Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não mereço ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um de seus empregados. Mas seu pai não o deixou terminar. Apenas segurou seu rosto com ternura e ordenou: tragam as melhores vestes, coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés, matem um novilho gordo, precisamos fazer uma festa para nos alegrar. Meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. A casa, que antes parecia um espectro distante, agora ressoava com música e alegria. Servos corriam de um lado para o outro, trazendo pratos fartos, jarras de vinho e tecidos finos. O jovem, ainda atônito, olhava ao redor tentando entender se aquilo era um sonho. Ele esperava rejeição, desprezo, talvez até mesmo uma punição, mas encontrou amor. Vestiram-no com roupas limpas, seus pés foram lavados e um anel foi colocado em seu dedo, símbolo de pertencimento. O cheiro do banquete enchia o ar, e ao centro da grande mesa estava um novilho gordo, assado à perfeição. A festa era por ele, o filho perdido, o filho morto, agora vivo novamente.
mas nem todos compartilhavam dessa alegria. Do lado de fora, oculto pelas sombras do entardecer, o irmão mais velho observava com olhos carregados de ressentimento. Suas mãos estavam calejadas do trabalho e sua roupa encharcada de suor. Por anos, ele permaneceu fiel, trabalhando na terra de seu pai sem jamais questionar sua posição. E agora seu irmão, aquele que desperdiçou tudo, era recebido com celebração? Seu coração queimava de indignação. O pai, percebendo sua ausência, saiu ao seu encontro. Meu filho, por que não entras e te alegras conosco? O irmão mais velho apertou os punhos, sua voz carregada de frustração. Eu sempre estive aqui, nunca desobedeci, trabalhei sem descanso e nunca me deste um cabrito sequer para festejar com meus amigos. Mas esse teu filho, que gastou tudo com devassidão, volta, e para ele preparas um banquete. O pai pousou a mão em seu ombro e disse com voz serena: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que tenho é teu. Mas era necessário celebrar. Teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O silêncio pairou entre eles. A decisão agora estava nas mãos do irmão mais velho. Entraria para se alegrar? Ou permaneceria do lado de fora, prisioneiro de sua própria amargura? O sol se pôs, mas o coração daquele homem permanecia em conflito. A parábola do filho pródigo não é apenas uma história antiga. Ela se repete todos os dias, em diferentes lares, corações e circunstâncias. O jovem que abandona a casa do pai em busca de uma falsa liberdade pode ser qualquer um de nós. Quantas vezes trocamos o que realmente tem valor por prazeres momentâneos? Quantas vezes buscamos felicidade em lugares onde, no fim, só encontramos vazio e arrependimento? Hoje, muitos desperdiçam suas vidas correndo atrás de riquezas, status e prazeres imediatos, acreditando que isso lhes trará satisfação. Alguns se afastam da fé, da família e dos princípios que aprenderam na infância, apenas para descobrir que o mundo, quando os recursos acabam, é frio e impiedoso. Relacionamentos quebrados, solidão, vícios e depressão são realidades que muitos enfrentam depois de tomar decisões erradas. Mas há esperança. O retorno do filho pródigo nos ensina que nunca é tarde para recomeçar. Deus, assim como o pai da parábola, nos espera de braços abertos, pronto para nos restaurar. Não importa o quanto erramos, o quanto nos sujamos no chiqueiro da vida. O perdão sempre está disponível para aqueles que decidem voltar. E há também a lição do irmão mais velho. Quantos dentro da igreja ou da própria família vivem com um coração endurecido, incapazes de celebrar o arrependimento e a restauração dos outros? A graça de Deus não é sobre merecimento, mas sobre amor incondicional. Que possamos aprender a não apenas receber esse amor, mas também compartilhá-lo com os que retornam do vale da escuridão. Se essa história falou ao seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Reflita sobre onde você está nesse caminho. Você se identifica com o filho que se afastou? Com o irmão mais velho? Ou talvez com o pai que espera? Seja qual for a sua resposta, lembre-se: sempre há tempo para voltar e sempre há espaço para perdoar. Que Deus te abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Amém.